Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert. Vamos abordar aqui o futebol australiano, porém trazendo aí uma riqueza de outros materiais que compõem uma pesquisa feita em parceria com a turma 821 do Colégio SEAD, que fala da influência do inglês na Austrália. Então nós vamos conhecer um pouquinho, por exemplo, do porquê da criação do futebol australiano, o porquê que não é o futebol de campo, o soccer, o mais utilizado ou mais almejado naquela região. A gente vai conseguir entender um pouquinho. Eu vou tentar falar um pouco de história e o futebol australiano e algumas questões também que somaram nessa pesquisa de parte artística, cultural. Eu vou sintetizar para que a gente consiga compilar tempo viável para a construção de tudo. Bem, as referências utilizadas para a construção desse material, a maioria delas em sites americanos para pesquisar um pouquinho sobre a dinâmica e a regra do esporte e também a questão histórica. Os artigos que a gente utilizou também todos em inglês, houve a necessidade aí para tradução para o português, principalmente no contexto da colonização alemã. Pois bem, quando a gente fala de história, é importante ressaltar que assim como diversas regiões, inicialmente eram povos nativos, tá? Depois a questão das invasões por investigação da região, principalmente em 1770, pelo capitão James Cook, após, em 1788, a Inglaterra começou a enviar pessoas ingleses que cumpriam pena, principalmente acima de 7 anos, para que eles fossem enviados para essa região como forma punitiva, tá? E a gente vai ver o contexto disso, do porquê que isso, décadas depois, né, não foi bem visto pelos povos daquela região. Pois bem, em 1853 eles deixaram de ser enviados e os que lá estavam ganhavam um pedaço da terra para que eles pudessem povoar aquela região. A nível de costumes, aqui é interessante a gente dar uma ênfase no processo de aquisição de cultura esportiva, né, do repertório esportivo. Então a gente tem o futebol australiano no topo da lista, cricket, o hockey, o rugby, em muitas literaturas o surf entra também, para em quinto, sexto, em alguns locais até sétimo colocado vinha o soccer, que é o futebol criado pelos ingleses. Bom? Bem, a Austrália tem uma cultura rica, muito diversificada. A nível de culinária, nós observamos aqui alguns pratos, alguns molhos, algumas iguarias, tá, que são utilizadas na sua culinária. Quando a gente fala de arte também, tem uma riqueza muito grande, principalmente no tocante a pinturas. Os animais, eles são considerados estranhos e o fato interessante de ser ressaltado é porque os seus predadores eram mais fortes, eles tiveram que evoluir diferente, tá? A gente conhece muito um animal clássico, né, na Austrália, que é o canguru, porém, a gente vai ver outros aqui que também são característicos e clássicos dessa região em específico, tá? Pois bem, quando a gente fala de história do futebol australiano, a gente vê que ele também pode ser conhecido como Aussie Rules ou Foot. Ele teve origem em Melbourne, 1858. As ligas mais antigas eram a Associação de Futebol da Austrália do Sul e a Associação de Futebol Vitoriana. As primeiras partidas intercolegiais ocorreram em 1879. O futebol australiano foi ganhando popularidade em todo o país. Em 1896 foi criada a Victorian Football League, que mais tarde mudaria seu nome para Australian Football League, que é a liga profissional aí do futebol australiano, tá? Aqui que a gente faz um link muito legal com a questão da história da Austrália, que fala justamente sobre aquelas prisões, né, aquele processo da colônia penal que foi feito, onde esses criminosos eram transportados de forma punitiva para a Austrália. Esse tratamento, né, ele não foi muito bem digerido por esse povo, que hoje, por uma questão de convivência, eles não têm bons olhos para aquilo que é cultura britânica, tá? Então a gente observa aqui que a colônia penal na Austrália foi gradualmente abolida no final do século XIX, depois que o país se tornou uma nação independente do Reino Unido em 1901. No entanto, o legado da colônia penal ainda está presente na memória cultural da Austrália e influencia a identidade do país até hoje. Deste modo, analisando que o futebol de campo foi inventado pelos ingleses e levado com eles na colonização da Austrália, as gerações subsequentes tentavam se afastar dessa cultura, tá? A invenção do futebol australiano foi uma tentativa de criação de algo de identidade nacional,
Então a gente observa aí o porquê, a gente começa a linkar o porquê não é tão bem visto o futebol inglês, né? Foi o soccer. Bem, esse é um livro aqui muito legal que eu sugeri para pesquisa, que fala um pouquinho sobre detalhes dessa colônia penal, né, do processo histórico e colonização da Austrália. E agora, de fato, a gente entra aqui em algumas nuances importantes que abordam aí o futebol australiano. Bem, primeiro falar um pouquinho sobre o campo. Então, as dimensões são de 135 metros e 185 de comprimento e 110 a 155 de largura, dependendo do campo. Mas a gente observa que ele pode ter medidas máximas de 185 a 155 metros. É muito campo, tá? O campo é oval. Com frequência são usados campos de cricket na Austrália. E a bola é também de tamanho oval. Ela lembra muito a bola de futebol americano, tá? No masculino são 18 jogadores por equipe, no feminino 16 por equipe. Então aqui é uma imagem do campo, a gente observa, tá? Existem zonas nesse campo, essa zona aqui do centro é onde os atletas fazem a disputa da bola no início do jogo, e são delimitados alguns atletas para estarem aqui dentro, vamos ver mais adiante. E aqui está o alvo de pontuação, que são essas 4 balizas aqui, na qual as balizas centrais têm um valor aí de pontuação maior. Pois bem, possui 2 traves centrais de aproximadamente 6 metros de altura, colocadas a 6,4 metros de distância uma da outra. 2 traves laterais, que são aquelas menores que estavam ao lado, de aproximadamente 3 metros de altura, colocadas a 6,4 metros de distância uma da outra. As linhas entre os postes de gol são chamadas aqui de linhas de gol, tá? Como se fosse uma end zone no futebol americano. Um gol é marcado quando a bola é chutada através das traves por um membro da equipe atacante. Então, toda vez que a bola, durante o jogo, é chutada e ela passa por entre essas traves aqui, é computado ponto, tá? As equipes possuem até 4 jogadores reservas. Substituições podem ser feitas a qualquer momento do jogo. Não existe regra de impedimento nem posições definidas. Tipicamente, a gente tem uma estrutura aqui de 6 atacantes, 6 zagueiros e 6 meio-campistas, tá? Apenas 4 jogadores por equipe são permitidos dentro do quadrado central para aquela disputa, né, que ocorre no início do jogo. Isso é feito uma estrutura parecida até com basquete, parecida até com pool ball, FRA, né, da Bélgica também se disputa a bola assim no alto, para que as equipes possam ver quem sai com essa posse. Bem, composto de 4 tempos de 20 minutos, o objetivo do jogo é marcar pontos chutando a bola entre os postes de gol. O relógio é parado para pontuação, saída de bola, lesões graves, então é muito comum que a partida dure muito tempo, porque ela é parada a cada momento, não é igual ao soccer, em que o árbitro só adiciona esse tempo ao final, tá? O cronômetro inicia a contar quando o juiz bate a bola no chão com força ao centro da quadra para fazer aquele início de jogo, fazendo-a levantar, podendo ser pega por qualquer uma das equipes. Então esse aqui, por exemplo, é um momento, ó, quando o árbitro bate essa bola no chão e ela sobe, os atletas fazem uma disputa aqui dessa bola. E a gente tem um jogador, né, uma posição chamada de ruckman, que é o jogador normalmente mais alto e é o cara que normalmente disputa, tá? Cada equipe que você tem um, é o jogador que normalmente disputa essa jogada aqui no alto. Bem, a nível de desenvolvimento da partida, a gente observa que o ruckman é o homem tipicamente, né, mais alto e atlético que disputa saltos centrais e bolas paradas, tá? Arremessos laterais também. E é muito comum a gente ver no desenvolvimento do ruckman, ele se torna tão importante a nível de sistema tático, né, em que muitas jogadas ofensivas se constroem a partir da jogada de recepção desse jogador. Ele é um dos jogadores mais importantes em campo, por vezes sendo a chave para a estratégia da oportunidade de gols. O jogo é praticado segurando a bola com a mão e batendo-a no chão a cada 15 metros. Então, toda vez que o atleta correndo, ele atinge uma marca de 15 metros, ele tem que bater essa bola uma vez no chão para que isso habilite ele a correr mais 15 metros. Então, observa aqui que numa troca de passes será feita uma interceptação da equipe, que para a progressão dessa jogada, nesse momento, ó, o atleta vai quicando a bola ao chão a cada 15 metros percorridos. Pena que ele erra o passe na jogada. Os passes podem ser feitos com as mãos, esmurrando-a, ou seja, dando socos, tá? Soquinhos nessa bola, ou chutando a bola para outro jogador. Se o passe feito com um chute
atingir mais de 15 metros e for recepcionado sem a bola cair no chão, o jogador pode efetuar uma tentativa de envio para o gol. Então aqui diz o seguinte: se durante um jogo você consegue fazer um passe com chute e esse passe ele toma uma longa distância e um jogador da sua equipe consegue recepcionar sem que um adversário consiga interceptar essa bola, os jogadores de defesa, eles por obrigação, eles têm que abrir um espaço para que você possa dali efetuar um chute. Essa jogada é tão importante que muitas das vezes, quando esse passe consegue ser feito de forma efetiva, dependendo da zona que esse jogador da equipe consegue recepcionar essa bola, é quase um gol, porque a defesa tem que dar um espaço e ele consegue ir correndo e dar um chute longo, tentando fazer com que essa bola passe pelas balizas de pontuação. Aqui são algumas imagens do esmurro que eles dão na bola, tá? Para poder dar os passes. Bem, o jogador pode correr segurando a bola até ser segurado por um adversário. Toda vez que esse jogador é agarrado por um adversário, ele tem por obrigação que se livrar da bola imediatamente, dando um chute ou dando um passe, dando um soquinho para um atleta companheiro de equipe. Cada partida é controlada por um árbitro de campo, um árbitro de gol em cada extremidade e um árbitro de limite de cada lado. Um jogador só pode ser derrubado da altura do ombro para baixo. Se um jogador for derrubado e se recusar a largar a bola, o árbitro pedirá a posse de bola e a posse será revertida. Os jogadores não podem empurrar seus oponentes pelas costas enquanto eles estão correndo ou durante um tackle, tá? O tackle é aquela jogada clássica do futebol americano da derrubada, né? Quando você derruba esse jogador, lembrando que tem que ser do ombro para baixo, para que você possa impedir um avanço da equipe. Então, toda vez que ele leva um tackle ou que ele é agarrado, ele tem que, na hora, se livrar da bola. Aqui são alguns casos da tentativa da interceptação. Aqui um tackle sendo realizado. E esse atleta aqui imediatamente já vai se livrar dessa bola. Bem, quando a bola passa entre as duas traves centrais, que são aquelas de 6 metros, aquelas traves mais altas, tendo sido chutada e não tocando em nenhum outro jogador no trajeto, a equipe atribuirá 6 pontos ao placar. Quando a bola passar entre as traves laterais, a equipe atribuirá 1 ponto ao placar. Então, eles sempre tentam fazer com que essa bola passe pelas traves centrais para ter mais pontos, tá? Futebol australiano é jogado no Brasil desde 2009. No entanto, qualquer grande competição está adormecida. A seleção brasileira disputou partidas contra equipes da Argentina e do Chile, porém, atualmente, algumas competições da modalidade são exibidas no Star Plus no Brasil. Gente, analise essa saída de bola comigo. Aquela disputa típica ao centro do campo. Toda vez que um jogador é tocado agarrado, ele tem que soltar essa bola. Na progressão de ataque, há uma disputa próxima da zona de pontuação, ao qual essa bola sobra e o jogador chuta ela por entre as balizas de 6 pontos. Porém, o árbitro imediatamente vai conferir se o defensor conseguiu encostar nessa bola. Porque se o defensor tiver encostado nessa bola, essa jogada não vai valer 6 pontos, ela vale apenas 1 ponto. E aí eles fazem essa análise de vídeo e observa-se claramente que o defensor não consegue encostar nessa bola. Desse modo, é confirmado 6 pontos para a equipe. Eu quero agradecer a todos aqui, espero que esse material tenha sido relevante para que você possa conhecer um pouco mais da cultura desse esporte. Sugiro aí que vocês possam pesquisar aí vídeos e ao longo dessa apresentação eu coloquei propositalmente vários vídeos aqui, vários trechos para que você pudesse se habituar ao que eu estou falando, ao que você está lendo, somado a uma análise de vídeo também, tá bom? Fiquem com Deus, aquele abraço.